Olá pessoal, então dando continuidade, nós vamos falar agora do manejo pré-abate. Ou seja, em condições normais, você criou os frangos por um período de 40 dias, podemos variar um pouco para mais ou para menos, dependendo do destino específico dessas aves. Lembrando que tem muitas empresas integradoras que exportam aves inteiras e esses países, especialmente países árabes, eles querem um frango pequeno, então o tempo é bem menor. Ou então no mercado nosso interno, né, mercado nacional, a família em épocas especiais, épocas festivas da família, é um frango bem maior. Então o tempo pode variar desde 25, 26 dias para esse frango pequeno, tipo exportação, até 46 dias, eventualmente, para esse frango nosso, né? Mas por volta de 40 dias é o tempo que você criou. E agora então está pronto para o abate. Essa operação ela é sempre estabelecida antecipadamente, você sabe quando será, a empresa informa, o técnico da empresa, que é você no caso, vai informar o criador o dia que será feita a apanha dos seus frangos. E para esse momento de apanha, algumas práticas são necessárias. Então o criador precisa obedecê-las. Quais são, entre outras, né? Para o manejo pré-abate. Primeira coisa, toda empresa exige que os frangos fiquem em jejum, um período que pode chegar a 12 horas. Então não adianta tentar ser esperto, querendo enganar a empresa, que ela vai descobrir. Vai descobrir por quê? Porque existem taxas de contaminação da carcaça com os quais as empresas trabalham. Então, em condições normais, quando os frangos ficam 8, 10 ou 12 horas de jejum, sabe-se qual é a expectativa dessa ocorrência. Então, se a empresa ordenou que deve ficar 12 horas em jejum antes de ser abatido, esse período começa com você suspendendo a ração no galpão. Não adianta, tem que obedecer. Por exemplo, vamos pegar o frango amanhã às 8 horas ou 6 horas. Então, comece e suspenda a ração deles a partir da meia-noite. Então, você vai ter 6 horas que os frangos não comem, mais o período de apanha, mais o transporte, mais o período que se completa lá no abatedouro antes dela serem abatida, né? Vai completar aí 12 horas ou 10 horas. As empresas exigem isso e o negócio é obedecer. Então, quais são as atividades desse manejo pré-abate? Então, o primeiro é exatamente o jejum. Suspenda a ração. Por isso aí a vantagem de, por exemplo, ter comedouros tipo de superfícies mais moderno. Você eleva toda a estrutura e ela fica, então, ao nível aí acima da cabeça dos apanhadores. Isso é importante. Então, suspender a comida é fundamental para que evite problemas aí, como mostra o slide número 17. Os frangos passam pelo estresse da sangria, estão de ponta cabeça e então eles podem regurgitar e esse resto de alimento do conteúdo gastrointestinal vai contaminar a carcaça. Observe aí o slide mostrando, o slide 17 aí mostra um exemplo de uma carcaça contaminada. Essa carcaça é descartada, ela eventualmente pode se aproveitar algumas partes, mas ela considera prejuízo e você vai para você, vai para o produtor. Então não dá para não fazer esse período de jejum de ração. O jejum de água, ele não pode ser feito, exceto na hora que começa a coleta. Então, começa a apanha. Nesse momento, então, você pode suspender a água para que possa ter movimentação em todo o galpão, sem ter problema de atropelar os frangos, de baterem nessa estrutura de bebedouro ou comedor. Observe aí no slide número 18, a facilidade. Levantou toda a estrutura de comedouro, e aí na hora da apanha faz a mesma coisa do bebedouro. Essa é a grande vantagem desses comedouros, bebedouros mais modernos. A gente pode então elevar todo o conjunto, 120, 140 metros de bebedouro, uma única pessoa, através de uma catraca, de uma carretilha, ele consegue elevar, deixando livre o espaço para facilitar a apanha dos frangos. O grupo que faz a apanha do frango é treinado, um grupo treinado. Essas pessoas fazem isso para toda uma região, então eles sabem o que fazer. E o que é que eles têm que fazer? Sabe exatamente. Monta a estrutura de deslocamento dessas caixas, isso é montado sobre trilhos metálicos ou trilhos plásticos, né?
canos plásticos, PVC, de tal forma que você consegue deslocar essas caixas, uma pessoa só empurra 2 ou 3 caixas, de onde estiver até a saída, onde está o caminhão, rapidamente. Isso facilita e evita esses impactos sobre as aves para evitar contaminação ou evitar problema de contusões na carcaça que pode condená-las. Bom, outra observação importante é que as caixas sempre devem ir até os frangos, nunca os frangos ser levados até as caixas. Então, ou seja, coloca as caixas dentro do galpão e até elas mesmas servem para delimitar alguma área, né, para que você então possa fazer a apanha desses frangos. Como é que é feita essa apanha? Nós temos 3 formas clássicas de apanhar os frangos, que é pelos pés. Essa já está sendo a maneira tradicional, ela está sendo muito criticada e tem empresas que já não faz a apanha pelos pés dos frangos, mas faz a apanha modelo japonês, chamado, né, que apanha pelo dorso da ave, 1 ou 2 aves por vez, ou então apanha pelo pescoço. Pode parecer estranho pegar no pescoço do frango, mas tem empresa que só usa esse método. Exige treinamento da equipe maior, mais intensivo, mas uma vez que aprende, fica fácil pegar 2 ou 3 frangos pelo pescoço e colocar nas caixas. A pesquisa tem mostrado que esse é o menor número, ou muito próximo da apanha pelo dorso, o número de injúrias causadas. E essas 2 práticas, pegar pelo dorso ou pegar pelo pescoço, causa menos injúria do que pegar pelas pernas do frango, especialmente uma perna só, que era o modelo clássico de apanha. Mas aí é a equipe que faz a apanha que vai definir como é que eles trabalham, né? Então, uma vez apanhado o frango, ele é colocado em caixa. E existe um número padrão, na realidade, mais o peso, quantidade de quilos que cada caixa pode comportar. Então, hoje aqui na região sul, sudeste, basicamente 30 a 32 quilos, dependendo da época do ano, de frango dentro de uma caixa. Então, você precisa saber o peso médio das suas aves e definir com essa equipe quantos frangos deverão entrar em cada caixa. Frango de 3 kg, então 10 frangos ou 11 frangos por caixa. Não tente forçar, porque os frangos, lembra, eles vão estar super adensados aí num caminhão, né, e vai levar sem controle do ambiente e vai ser transportado até o abatedouro. Precisa tomar esses cuidados, certo? O que se faz em condições normais quando as caixas estão sendo direcionadas para serem colocadas nos caminhões, no momento em que ela é colocada para fazer a carga do caminhão, se umedece, joga água nesses frangos. Lembra que as primeiras caixas colocadas no caminhão, elas ficarão na posição também de menor circulação de ar e elas serão as últimas a serem retiradas. Então esses frangos são umedecidos, são molhados em condições normais. Isso é uma prática rotineira. Quando esse caminhão, então, está carregado, ele vai ser transportado até o abatedouro. Por isso que é importante estar molhado. Enquanto transporta, os frangos perdem calor pela evaporação da água. E eles chegam, então, no abatedouro e lá eles serão colocados numa área de espera, num galpão de espera, ou galpão, ou cobertura com sombrite. Cada empresa tem o seu estilo, mas normalmente nesse galpão você tem um local próprio para as aves voltarem à temperatura ideal. E isso aí é mantido por ventiladores, nebulizadores, como mostra aí o slide número 21, né, mostrando aí o caminhão parado nessa área de espera, até que se cumpra aquele período estimado de jejum, que começou quando você suspendeu a ração, juntou a apanha, o período de transporte e agora completa com o tempo de chegada ao abatedouro. Essa somatória, desde o momento que você suspendeu a ração até o momento que começa o abate, ele compõe o tempo de jejum, né, somando todo esse tempo, por volta de 12 horas. E a partir desse momento, então, a partir aqui do local de espera, os frangos, então, entram no processo de sangria e preparo para a indústria. E esse momento, então, nós vamos comentar rapidamente, logo após, no próximo slide. Mas observe que até agora nós fizemos o manejo de apanha, preparo dos frangos para serem abatidos, e termina agora no momento em que os frangos são colocados nos ganchos do abatedouro.
ponta cabeça para que venha as próximas operações que nós vamos falar daqui a pouco. Valeu!